Queria primeiro introduzir o Francisco Cordão, que vai coordenar e moderar. Bom, o Francisco é uma das eminências da educação no Brasil, né? Tem uma atuação fantástica e acho que para apresentar a Cleide, acho que não podia ter pessoa mais adequada. Então eu passo a palavra para o Francisco para apresentar a Cleide e falar um pouquinho dentro dos 5 minutos que ele tem direito. E aí vem a Cleide. Bom dia a todas as pessoas que acolheram o convite do professor Hélio Dias para participar desses 10 anos do Instituto para a Valorização da Educação e Pesquisa no Estado de São Paulo, certo? Que tem trabalhado bastante para aproveito das conquistas e desafios da educação, pesquisa, ciência, tecnologia, inovação, e tem realmente inovado durante esses 10 anos, ou 12, como disse o professor que antecedeu. E essa primeira fala agora da professora Cleide é sobre desafios da educação básica pública, certo? Que nós temos realmente à frente um grande desafio para a educação básica pública, até porque nós tivemos, durante todo o período colonial, uma grande ignorância da educação pública brasileira, certo? O primeiro grande esforço em torno de educação pública veio ocorrer apenas depois da proclamação da independência, quando outros países da Europa já tinham até a universidade, certo? Em 1837, nós começamos a pensar na educação pública para todas as províncias, mas não saiu do papel, certo? A República assumiu como seu grande desafio a instrução pública, tanto que era a cláusula pétrea da nossa primeira Constituição, erradicação do analfabetismo. Erradicação do analfabetismo entrou como cláusula pétrea em todas as constituições republicanas, e agora, se a gente pega o último PNE, a primeira meta continua sendo erradicação do analfabetismo, com mais de 10% de analfabetos totais, né? Cristóvão Buarque, inclusive, falou: nós fomos, infelizmente, o último país das Américas a abolir a escravidão, e seremos o último de novo a acabar com o analfabetismo. Instrução pública em 1882, quando o então deputado baiano Rui Barbosa estava fazendo um parecer sobre reforma ou proposta de instituição da instrução pública brasileira, ele disse que a ignorância popular é a mãe de todas as servilidades. Nem com esse alerta a gente trabalha. Entretanto, nos últimos 30 anos, ou após a Constituição de 88, a gente avançou muito na oferta da instrução pública no Brasil. Está ruim, mas já foi muito pior. Quer dizer, o desenho que se apresenta é bom, estamos melhorando, finalmente, depois de mais de 500 anos, certo? E a professora Cleide é uma das pessoas mais indicadas para falar desses desafios da educação pública brasileira. Ela tem ampla experiência, licenciada em pedagogia, com habilitações em administração e supervisão escolar,
pós-graduada em supervisão e currículo pela PUC de São Paulo, ampla experiência na criação, execução e avaliação de políticas públicas educacionais. Professora Cleide já ocupou funções de diretora, supervisora, dirigente regional de ensino da rede pública, além de ter atuado como secretária municipal de educação de Santo André, conselheira do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, que eu aprendi a respeitar muito. Foi coordenadora de gestão de recursos humanos, secretária adjunta, secretária estadual de educação, e eu vou parar por aqui. Professora Cleide, além de tudo, é nossa grande amiga e uma grande profissional da área da educação. Muito obrigado. Vou pôr uma cadeira para você aqui. Um abraço meu amigo. Muito obrigado. Obrigado. Satisfação. Pode sentar aí na frente. Bom dia a todos. É uma honra muito grande ser apresentado com toda essa generosidade pelo professor Cordão. Parabéns, professor Hélio, por esse evento e por tudo que o senhor realizou. Né? Porque eu me lembro bem, quando o senhor começou em 2009, né? Soube agora, né, que foram 2 anos antes, mas em 2009 eu era secretária municipal em Santo André, quando o senhor esteve nos visitando, né, já comentando sobre esse trabalho e a importância dele, e tentamos já naquele momento fazer alguma articulação para ajudar o ensino médio, né? E que continuamos ainda precisando dessa ajuda e muito. Eu trouxe dados, porque saíram os resultados do PNAD, eu sei, mas eu não vou ficar discorrendo sobre eles, porque já estão colocados, né? Mas eu diria que, então, eu fiz esse panorama, porque nós temos tudo isso mesmo como dificuldade da educação básica. Agora, o que é o pior que eu vejo do nosso cenário? Falta de professor. Porque nós não vamos vencer nada disto se nós não tivermos um professor. Se nós não tivermos um professor bem formado, se nós não tivermos um professor na escola, se gasta uma fortuna com licença saúde de professor, com afastamento de professor. E eu, enquanto professora, né, e andando pela rede, às vezes eu escuto assim, mas por que não faz uma legislação de punição para o professor que falta, para o professor? Não é isso, eu falo, pelo amor de Deus. O professor não é um profissional diferente dos outros, não. Ele não falta porque ele é um irresponsável, porque é pelas condições de trabalho. E a condição de trabalho que eu digo é a questão da jornada. Essa forma de construção, professor Cordão, que foi se constituindo a partir do primeiro estatuto, que foi de 74, e que naquela época não se falava jornada parcial, jornada integral, jornada completa, não era isso. Eram 2 jornadas. Uma de 33 horas, uma de 40 horas com dedicação exclusiva, não é? E tinha uma regra para a jornada diária, ou 4 horas em sequência, ou 6 intercaladas. E as coisas foram se modificando, em termos de jornada, e só aumentando a complexidade, se esquecendo que você coloca mais alunos, se esquecendo que a realidade social e econômica é complexa, e no caso do Estado de São Paulo, mais complexo ainda, porque nós falamos de muitos alunos. Em 2018, nós estávamos com 1.485.000 alunos no ensino médio, não é? Conseguimos, foi uma vitória quando nós conseguimos uma grande participação deles nas avaliações, porque trabalhamos com os grêmios. Então, os alunos estimulavam os colegas a participarem da avaliação, tanto para o IDEB quanto para o IDESP. Todo esse esforço não aparece para o público externo, porque o que aparece é o que a mídia coloca. São Paulo não avançou, São Paulo está avançando pouco, e os senhores sabem que quando nós partimos de um patamar mais alto, a dificuldade é maior para avançar. Eu acho que isso é reconhecido. Não é tão simples assim nós avançarmos com a mesma celeridade do que aquele que está num patamar inferior, em termos de resultados, considerando a quantidade de pessoas que nós temos. Às vezes eu escuto e vejo por aí, querendo comparar um estado que tem 1.400.000 com outro que está com 126.000 alunos. Eu falo, meu Deus... Não estou desmerecendo, porque acho que a gente está com uma crise ética também, eu acrescentaria essa questão da crise nossa econômica e social.
É impressionante enxergar no jornal, há poucos dias aí, que os dirigentes estaduais estavam sendo modificados pelo bem do aluno. Pelo amor de Deus! Aquilo bate no coração da gente, que sabe e conhece essa rede, e o esforço das pessoas, não é, professor Cordão? O senhor vivenciou bastante também a nossa educação no estado de São Paulo. É um esforço imenso. O professor Herman, que infelizmente não está aqui, um trabalho sério, focado, determinado. São muitas variáveis, não é fácil. São Paulo tem um sindicato extremamente forte, que você tem que estar a todo momento conversando, você tem que estar dialogando. Há um posicionamento crítico da sociedade bastante aguçado, que às vezes embaça um pouco, enxergar um pouco melhor o que é que pode ser feito para que todos possam ajudar a educação básica, porque eu acho que é uma obrigação de cada cidadão. Quando eu falo, eu não falo nem como professora só, eu acho que como cidadão brasileiro, todos têm que ir. Então, eu acho que trabalhos como do IVPESP, trabalhos, agora há pouco, fiquei sabendo de mais uma organização que está se mobilizando para isso. O Brasil precisa disso. Porque se não tiver uma educação básica bem feita, é óbvio que nós também não teremos bons pesquisadores e bons alunos no ensino superior. E a licenciatura tem que ser modificada. A legislação da licenciatura, ou se faz residência, ou se faz com um estágio bem feito, para que esses professores conheçam a realidade, possam trabalhar melhor, mas, principalmente, mexer na jornada, na organização da escola. Nós fizemos vários estudos pensando em alocar os professores em uma escola. Porque você, além de tudo, o professor pode acumular, né? Então, ele tem as 40 horas numa escola e, às vezes, 25 na outra, porque agora, então, ele pode chegar a 65 horas semanais. E aí querem que ele dê conta e não fique doente. Não dá para pensar assim. Não dá. E a gente sozinha, numa Secretaria da Educação, a gente não altera essas coisas, porque você precisa de orçamento, de planejamento, você precisa da Fazenda, você precisa de todo um outro contexto. Quando eu vi falar da Lei de Responsabilidade Educacional, fiquei arrepiada, porque falei, vão jogar tudo nas costas da Secretaria da Educação, que não pode tudo. Aliás, é o que menos pode, para falar a verdade. Dá para fazer um planejamento, dá para pensar nas ações, mas na hora de execução, você depende de uma série de outros fatores. Legislação é totalmente incongruente. Eu acho que quando se fala na licitação, por exemplo, merenda, transporte, que acabou sendo o principal, é o que se ocupa mais tempo dentro dessa estrutura do que pensar no ensino. Você tem que trabalhar, quando você vai deparar com as situações, você fala, meu Deus, mas eu estou trabalhando pelo aluno, que tem um ECA aí que diz que a política para a infância e adolescência tem que se sobrepor a qualquer outra, ou estou trabalhando pelos empresários que têm interesse naquele evento, entram com recurso e ninguém acelera o julgamento do recurso, para que você possa atender o aluno com o transporte, com a merenda, com o material didático a tempo e a hora. Então, são os problemas concretos que eu estou trazendo aqui, que eu acho que esse é o fórum. Eu acho que é aqui e vários outros lugares para a gente pensar juntos o que nós podemos fazer para que essas legislações conversem mais. 60%, por exemplo, só para exemplificar do IDEB, do Fundeb, é para pagamento de professor. Aí você esbarra na lei de responsabilidade fiscal, porque se você ultrapassar o limite prudencial, aí corre-se o risco de ter intervenção. Quer dizer, uma lei não conversa com a outra. E aí corre o risco do prefeito de ter uma intervenção no município, corre o risco do governador de ter uma intervenção no Estado, porque as leis não se falam. E eu fiz há algum tempo uma assessoria a municípios e tinha municípios enforcados com essa situação. Porque aí não pode, tem que cumprir os 60% para dar o pagamento do professor, mas aí não consegue dar aumento para os outros funcionários. Quando você reúne, aí, graças a essa experiência, especialmente no município, a gente sente isso muito de perto, os outros funcionários têm rancor do professor, porque ele tem a garantia de lei para ter aumento. Então, gente, eu estou falando das coisas de dentro, aquilo que não aparece no jornal. É disso que eu estou falando, porque acho que se a gente não olhar para dentro, nós não vamos conseguir resolver isso. Então, desculpe um pouco o meu desabafo, às vezes eu falo um pouco emocionada, porque muitos anos nessa área, a gente se emociona, não tem como. Às vezes eu falo, preciso me manter um pouco distante disso para ver se eu enxergo mais saídas. Não é? Mas é difícil, porque eu vivi, né, e vivo a educação, não tem jeito, é a educação básica, é a vida toda, né, dentro dela. Mas eu acho que vamos pensar um pouquinho
iluminar um pouco essa realidade, pensando nessas problemáticas todas, ver o que a gente pode fazer. Muito obrigada pela oportunidade, professor Hélio. Espero não ter estourado muito o horário aí.